repercussão já chegando aqui com a Juliana Rosa, que está no nosso estúdio. Ju, como é que você recebeu essa notícia? O que suas fontes estão dizendo por aí? O mercado financeiro já encerrou por aqui. A gente não vai ter essa impressão agora, mas a foto chega amanhã, certamente, né? Pois é. A gente ficou com essa tarifa mínima geral, que é 10%. Ele já citou nominalmente o Brasil, dizendo que a tarifa do Brasil para poder vender produto para os Estados Unidos, para tudo, é uma tarifa que é a tarifa mínima de 10% a partir de agora. Então, a gente tinha uma perspectiva de que pudesse ser 20%, pudesse ser algo específico para setores. A gente falou aqui há pouco do etanol, mas, por enquanto, o que a gente tem aí no discurso do Trump é esse anúncio de uma tarifa mínima geral de 10% para qualquer produto exportado para os Estados Unidos e para o Brasil, especificamente, ele fala, tarifa para o Brasil será de 10%. Tarifa, por exemplo, para outros países, a China é 34%. Tarifa para a União Europeia, 20%. Então, ficamos ali no mínimo anunciado pelos Estados Unidos, que é 10%. O Trump anunciou que as tarifas começam a valer a partir de meia-noite, agora, horário local. Então, amanhã já estão valendo essas tarifas. Ele segue aquele discurso, Renan, Adriana, que os países, que o mais importante nesse momento é que essas tarifas vão trazer crescimento para os Estados Unidos. Então, é um discurso em que ele acredita que eles estão estimulando a produção dentro dos Estados Unidos de veículos, montadoras que saiam do México, que saiam do Canadá. E aí ele fala, né, por que estamos subsidiando o México? Por que estamos subsidiando o Canadá? Vamos subsidiar a nós mesmos. Então, fazer um discurso de proteção, de quebra desses acordos históricos que tem ali, né, Canadá e México. A questão é que, economicamente, a percepção é que isso vai gerar inflação para os Estados Unidos e vai causar o efeito inverso, que é fazer com que os preços cheguem muito caros dentro dos Estados Unidos, levando a mais inflação, juros e crescimento menor. Então, é uma fórmula que não é vista como algo que converse com o que o Trump está propondo aí no discurso, que é tornar a América grande de novo, tornar a América rica de novo. Ele começou o discurso fazendo a defesa disso que ele defende, né? As tarifas como uma política para tornar a América grande novamente. E combater a inflação, que é o que ele diz, prometeu em campanha que ele iria fazer, que teria sido a grande falha de Joe Biden, que não conseguiu diminuir o custo de vida nos Estados Unidos. O que ele anuncia pode gerar exatamente o contrário do que ele prometeu. Ju, queria pontuar com você o seguinte, eu trouxe há pouco o dado do déficit da balança comercial americana em fevereiro, 147 bilhões de dólares. Isso que os Estados Unidos, eles compram muito mais do mundo do que exportam para o mundo. E ele ataca isso como um problema sério que destrói empregos nos Estados Unidos, que destrói a indústria americana e que tem que diminuir esse déficit. O Brasil leva esse castigo, digamos assim, dessa tarifa de 10%, mas temos que lembrar que na nossa relação comercial Brasil-Estados Unidos, o déficit está aqui no Brasil, né? A gente compra mais produtos americanos do que vende para eles. Então, se o Brasil não está na lista dos países que estão impondo esse déficit aos Estados Unidos, e esse é um argumento que o Brasil sempre usou, mas não foi suficiente para escapar desse tarifaço, ainda que a gente tenha ficado na tarifa mínima. Exatamente, porque o argumento do Trump, primeiro que o Brasil, de fato, ele não tem a importância que tem os outros países, a China e a União Europeia, que estão levando as maiores tarifas, Canadá, México, mas o que ele falou, inclusive, várias vezes, é sobre as barreiras não tarifárias, que são mais importantes até do que barreira tarifária. Então, ele fala sobre a dificuldade burocrática, sobre barreiras sanitárias, barreiras de licenças. Então, ele fala muito sobre essa dificuldade que ele encontra para poder vender produtos para outros países. E aí, certamente, o Brasil está nesse rol, se a gente pensa, de fato, como você trouxe... Outros empecilhos, outros empecilhos, além da questão da troca comercial, que, de fato, sim, é superavitária para os Estados Unidos quando compara com o Brasil. Agora, Adriana, a lógica do Trump é: eu vou cobrar mais e com isso eu vou também aumentar a minha tributação
vou melhorar a questão fiscal, a questão das contas públicas, e com isso vou atacar o outro lado, que é esse déficit grande que os Estados Unidos têm com o resto do mundo. Então, por esse canal, ele também imagina que isso possa trazer algum benefício para a economia americana, no sentido de ter dinheiro para poder estimular o crescimento, por exemplo, baixar imposto local, né, que é o que ele está prometendo, para estimular a economia local. A grande dúvida hoje é que a percepção é que a conta não fecha no sentido de a inflação acabar sendo muito alta e isso provocar, na verdade, um sentimento também de muita insegurança e derrubar demais a economia americana ao invés de promover um aumento. Né? Gente, eu estou ouvindo aqui o discurso do Trump e eu quero trazer uns highlights, uns destaques aqui, porque a gente está se estendendo já há 40 minutos, e aí 40 minutos de um político falando de improviso, começam a sair umas pérolas, assim. Então ele tá falando... Gentil você. Fui delicado, né? Eu fui elegante. Ele tá falando que esses anúncios feitos agora vão ser alvos de críticas dos globalistas, segundo ele. Faz um discurso nesse momento bastante ideologizado, movimentando ali os trabalhadores, inclusive dizendo que aqueles trabalhadores da indústria automotiva não teriam emprego se ele não tomasse atitudes como essa. Falou que a mídia vai criticar bastante. Falou que a imprensa disse que ele estava errado quando tomou posicionamentos contra o NAFTA, por exemplo, um acordo importante, contra a China. E falou agora há pouco que tem muito respeito por Xi Jinping. Disse que relatou que fez esse elogio diretamente a ele, mas que ainda assim era importante fazer esse break à economia chinesa, à produção chinesa com essas taxas. Então ele tenta justificar, ao mesmo tempo que afaga, sabe quem é a China, o tamanho da China, faz também uma outra ponderação, porque ele está diante da plateia dele. Então achei importante trazer esse discurso, porque continua naquela toada eleitoreira de campanha, falando para as pessoas que estão acompanhando ali, os eleitores dele. Ele fala a todo momento que ele respeita as lideranças, né? Então ele fala agora do Xi Jinping, mas ele já falou que respeita o Japão, respeita os países que estão certos, segundo Trump, de proteger a si mesmo, mas ele fala, eles estavam, até agora, se aproveitando de nós. E isso acabou. Isso ele bateu várias vezes nessa tecla, roubando os nossos empregos, destruindo a nossa indústria. E, Ju, eu queria destacar com você um outro ponto que me chamou a atenção, que ele já tinha falado antes, mas mais uma vez, nesse discurso hoje, voltou a falar. Primeiro que vai proteger a indústria americana, então tem que ter a tarifa recíproca. Aí depois ele diz, querem vender para os americanos? Venham produzir nos Estados Unidos. Só que não é assim, estala o dedo e muda uma indústria para dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Brasil, que exporta peças do setor automotivo para lá, você não troca, não pega uma montadora, uma fábrica de autopeças e em 2 meses ela está fabricando nos Estados Unidos. Então, assim, isso pode demorar muito tempo. Então, e justamente por isso, Adriana, que há uma disseminação muito grande hoje da produção mundial. Então, um iPad, por exemplo, onde ele é fabricado? Ele é fabricado no mundo inteiro. Um pedaço da peça, né, nos Estados Unidos, outra no México, no Canadá, em Taiwan, em Singapura, na Coreia do Sul, sei lá, né? Você vai olhar, realmente tem artigos mostrando que ele é de fato feito no mundo inteiro. Tem um mapa mundi ali por trás, né? Exato. Então a gente tem essas cadeias produtivas que estão interligadas já de forma intrínseca há muito tempo. Então não é algo que, de repente, todas as fábricas do mundo inteiro vão se deslocar para os Estados Unidos. Como você falou, não é um processo rápido, é por isso que é um discurso muito falacioso, porque na prática não é algo simples de repente, reverter. Agora, ele fala aqui que quem quiser negociar, que reduza, então, as suas taxas. Então, ele abrindo aqui espaço para quem quiser que fale, que dê uma contraproposta em relação às suas próprias tarifas. Então, também abrindo espaço aí para fazer um leilão, né? De quem tem mais, quem tem menos. Quem tem menos, é o contrário. É o que a gente vai acompanhar amanhã, enfim, nas próximas horas, e amanhã especialmente com a abertura dos mercados, como que os mercados vão reagir, as decisões que o governo brasileiro vão tomar. A gente vai ter a cobertura completa sobre esse assunto no Jornal da Band. Te agradeço muito, viu, Ju, de ter ajudado a gente aqui a repercutir imediatamente, trazendo aí essa decisão que, desde que sentou na cadeira de presidente dos Estados Unidos, Donald Trump vem dizendo que iria implantar esse tarifaço, implantou algumas, anunciou algumas, e agora hoje, de fato, veio o dia
o dia D do tarifaço. Pois é, agora temos que calcular, né? Entender, porque setorialmente, certamente, etanol é atingido, madeira, a parte de aviação, de máquinas, equipamentos que a gente exporta muito para eles. Então, setorialmente, é algo parece localizado, porque a gente também é isso, né? Não exporta Tudo, né? muito, a gente é um país muito fechado, mas em termos setoriais, agora é hora de sentar e calcular o impacto que isso vai ter no Brasil, né? É isso.